Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do resumo da semana do Política do Bom Senso, com transmissão simultânea no canal do Ricardo Rous. Já tem um spoiler aqui, quem está do meu lado, Ricardo Rous, sempre aqui ao meu lado para abrilhantar esse programa com as suas opiniões sobre o que acontece no mundo político, no cenário internacional e nacional. Seja bem-vindo, Ricardo, novamente. Obrigado, Danilo. Prazer imenso, como sempre, falar com o público da Política do Bom Senso, do PBS, como a gente chama aqui carinhosamente, e o público do canal do Ricardo Rous, que agora está vendo, né, que está começando a ter realmente os vídeos. Esse ano vai, a coisa vai. Esse ano vai. E realmente era PBS, porque no comecinho era o Partido do Bom Senso. Eu chamava de PBS. Aí a gente percebeu que partido, o Google dava uma censuradinha de leve, a gente teve que mudar para Política do Bom Senso. E apesar de você chamar de partido, não era um partido mesmo, você não queria criar um partido. E o pessoal perguntou, você está querendo criar? Não, era só uma desculpa para falar de política. Mas enfim, aí a gente mudou, virou Política do Bom Senso. Mas as pessoas são as mesmas, estamos aqui sempre, toda semana, trazendo informação para vocês. É isso? É isso. Então vamos começar as notícias aqui, porque apesar de serem poucas, elas são robustas. Acho que dá para discutir bastante coisa aqui em cada uma delas. Vocês podem se lembrar do último resumo da semana, quando falamos do Benedito Gonçalves, o ministro do STJ, que também foi ministro do TSE, e o filho dele foi pego lá, não foi pego, apareceu num vídeo ostentando marcas de alto valor. E eu comentei, Ricardo, aqui é o alto funcionalismo do poder público, né? A elite do funcionalismo público, porque juízes recebem muito. Pois bem, nessa semana nós tivemos uma notícia, aqui eu vou ser sincero, não foi essa semana, foi semana passada, mas a repercussão dela se deu agora, por isso eu coloquei ela aqui no comecinho. Em 2017, eu vou falar que aconteceu porque o CNJ já julgou como se tivesse acontecido, tá? Mas é uma alegação, não sou idiota, não quero levar processo de ninguém. Mas, segundo as informações do CNJ, uma juíza teve o filho preso por tráfico de drogas lá no Mato Grosso. E segundo as informações, ela colou lá no presídio, escoltada de polícias, dizendo que o menino tinha que ser solto, né? A prisão tinha que ser relaxada para que o filho fosse para uma clínica psiquiátrica, né? E aí o pessoal falou, mas pô, nem é a juíza do caso, até porque se caísse para ela, ela tinha que se declarar impedida, por motivos óbvios, é o filho dela. Mas enfim, ela colou lá com viatura, polícia, carro funcional, falando, tem que soltar o menino. O cara do presídio lá se sentiu com a gente e soltou. E isso teve uma repercussão naquele momento. Quando um juiz comete uma falha grave, ele é processado no CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Então, em 2021, ela foi afastada, a juíza Tânia Garcia foi afastada e recebeu uma punição horrível. Ela foi aposentada e vai receber os vencimentos integrais sem fazer nada em casa. Aqui eu já tenho uma revolta, mas continua. Segundo as informações do portal de transparência, no ano passado, em 2023, a juíza tinha recebido R$925 mil. Dá aproximadamente R$77 mil por mês, né, mensalmente. R$77 mil. Aí, você que é um pouco mais esperto, vai falar, mas tem um teto constitucional que diz que ninguém no funcionalismo público pode receber mais do que o ministro do STF, é isso? Exatamente. Que recebe mais ou menos R$41 mil. Fala, uai, então como é que o teto é 41 e alguém recebe 77? É porque alguns funcionários da alta elite, recebem os chamados penduricados, verbas indenizatórias. Então, não é o caso aqui, mas imagina um juiz que recebe auxílio moradia, auxílio refeição, auxílio creche, auxílio não sei o quê, e todas essas verbas não são contabilizadas para esse teto. Então, ela recebe o salário de 36 mil reais, que é o valor do salário do magistrado lá de Mato Grosso do Sul, mais esses adicionais, né? Quando eu falei para você, Ricardo, esse é o alto funcionalismo, e também comentei aqui, ó, artigo 93, eu perdi aqui, mas é o artigo 93 da Constituição Federal, que diz que é o STF quem deve legislar sobre o assunto, de modo a regulamentar a nova, eu tô chegando, 93. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observando os seguintes princípios. Então tem a LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura, da época do regime militar / ditadura militar, como você melhor entender, que diz que quando um juiz cometer alguma ilegalidade, ele é aposentado
mas recebendo tudo. O Supremo, em 88, teve essa obrigação, mas até agora nada. Então continua com a lei antiga. É isso aqui, ó, que a gente tem que combater. Quando a gente fala de reforma administrativa, não estamos olhando o professor que recebe lá o salário de 3, 6. É essa galera aqui, porque eu tenho certeza que eu, você, ninguém quer ficar trabalhando para pagar o salário de alguém que não está trabalhando. Né? Ah, ela está ainda afastada temporariamente, porque ainda cabe recurso, etc. Mas por enquanto ela não está exercendo a atividade dela, está sendo muito bem remunerada para ficar em casa. Causa essa rebeldia, Ricardo, é só minha ou outras pessoas também compartilham? Ou é do jogo? Tem futuro um negócio desse aqui? Porque tá lá teto constitucional. E é mais ignorado possível desse teto constitucional. Tem jeito da gente consertar isso aqui? Danilo, eu acho que a tua revolta é a revolta de quem está assistindo a gente nesse momento, é minha revolta, é a revolta de todos que a gente conhece. Muitos de nós estão nessa caminhada pela reforma, chamada reforma administrativa, que era para mexer nisso. Eu tô indo um pouco além, eu acho, já falei isso em alguns programas que participo, inclusive na Jovem Pan, onde estou sempre, acho que já falei aqui no PBS, em reuniões, em eventos, em palestras. Nós precisamos de uma nova Constituição da República Federativa do Brasil. Nós precisamos fazer um novo pacto da nossa federação, um novo contrato social necessário que a gente faça aqui, porque para mim está muito equivocado a nossa Constituição, já passou, lá ela foi desenhada num modelo de um jeito que para mim, enfim, talvez para o momento tenha sido certo, já tem 35 anos, né? Ela foi idealizada logo depois que nós saímos ali do regime militar, então teve uma pressão por garantias de direitos muito amplas, sem necessariamente vir acompanhadas de determinados deveres. Essa é a minha opinião. Então, para mim, a gente tinha que reformular a Constituição da República Federativa do Brasil. Chamar uma nova Constituinte, não esse Congresso que está aí, que eu acho que ele nem tem, na maioria dos parlamentares, nem capacidade intelectual para discernir sobre isso. Estão lá eleitos por um motivo X da vida, ok? Mas se chamar, talvez, uma Constituinte de pessoas notáveis no Brasil, enfim, começarmos a pensar nisso. Dito isso, que eu acho que a gente deve fazer uma nova Constituição, e isso ainda não acontecendo, eu acho que a reforma administrativa é mais plausível. Porque isso que você relatou para nós aqui, Danilo, que se você leu, de uma pessoa que está sendo julgada por ter favorecido o filho. Olha só, a pessoa cometeu um delito. Ela é juíza. Cometeu, estando tudo correto, e eu imagino que o CNJ não vai falar bobagem, pelo menos é o que eu quero acreditar, a pessoa cometeu um delito. Como é que alguém que comete um delito, ela tem direito à aposentadoria? Até ok, eu sou um pouco mais radical aí, Se ok? fosse só os 36, eu entenderia, porque é o que é exatamente o que eu ia chegar. Eu até sou um pouco mais radical. Se cometeu um delito, um crime, é rua sem direito a nada. Essa é a minha opinião. Porque o mínimo que a gente espera de alguém, de um juiz, de um magistrado, é que siga a legislação, que siga a lei. Alguém que vai além disso, foi pego, tem que ser punido severamente para servir de exemplo. Ok, mas eu entenderia se ela recebesse os 36 mil de salário e acabou, seja afastada. Ela ainda está lá afastada, cabe recurso, mas recebesse o salário. Agora, o porquê que alguém que cometeu, teoricamente, um crime, que está afastada das suas funções, recebe um auxílio moradia, recebe um auxílio creche, o que seja de bônus, que é uma maquiagem. A realidade é essa. Você falou muito bem, Danilo. Na verdade, não tinha nem o que eu falar, estava irretocável a sua fala. É uma maquiagem para receber acima do teto estabelecido pela Constituição da República Federativa do Brasil. Isso não acontece só no Mato Grosso do Sul, não. Isso acontece no Brasil inteiro. Quando a gente fala de reforma administrativa, que a gente precisa rever isso, é justamente isso. Não é o servidor público de médio e de baixo escalão, como a gente chama, onde estão a grande maioria dos servidores públicos e, na sua grande maioria, trabalham muito, faz a sua parte pelo país. É a elite do funcionalismo, o alto escalão, gente que começa ganhando 36 mil reais aqui no salário, mas não fica parado nos 36 mil, Danilo. Vai para 77 mil ou mais.
e briga por retroativo não sei de quê, e briga por um tal de um quinquênio agora que foi canetado, a cada 5 anos um adicional. É um monte de penduricalhos, como você disse, que vão dando no final das contas um salário disfarçado para aquele servidor público, muito além do teto constitucional. Pô, e o teto já é constitucional. Na nossa república, na nossa legislação, no nosso ordenamento jurídico, não tem nada que possa ser além disso. A nossa Constituição é a nossa lei maior. Então, se está na Constituição, se o legislador lá atrás, e olha que eu falei aqui que eu acho que o legislador lá atrás, o constituinte, quando fez essa Constituição, estava com um sentimento de benesse, de bondades exacerbado. E ele lá, nesse sentimento exacerbado, já colocou um teto, que é o teto de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí vem o jeitinho brasileiro de ser e dá essa pernada em toda a sociedade. O alto funcionalismo público dá um rombo de bilhões de reais ao povo brasileiro, um povo que não tem saneamento básico, um povo que não tem saúde, um povo que não tem educação, e o alto funcionalismo tem. E aí no fim do dia, a gente assiste vídeo de blogueiro na internet pegando marcas de altíssimo custo no pé de filho de ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, que se a gente fosse olhar pelo salário, que eu até falei isso aqui no Política do Bom Senso... Que você postou hoje, por exemplo. Exatamente. Só para não ficar... Isso. Tribunais do Brasil custam 3 vezes mais do que a média global e consomem 1,6% do PIB desse tesouro. Quer dizer, 1,6% do PIB do orçamento que nós temos no Brasil. E ele custa até 3 vezes mais do que custa em outros lugares do mundo, que eventualmente esses lugares do mundo são mais ricos do que o Brasil. Uma justiça mais eficiente. Não faz sentido o que a gente está falando aqui. Enfim, nós precisamos de uma reforma administrativa urgentemente para, de alguma forma, colocarmos de fato o teto constitucional em prática. Porque hoje não existe, hoje é uma teoria o teto constitucional. Está na Constituição, mas como várias outras coisas, não funciona exatamente assim. O brasileiro consegue dar aquela pernada na Constituição e sigamos à frente aí. Mas isso precisa acabar, porque o Brasil precisa ter saneamento básico, precisa ter atendimento. Quem gosta do Sistema Único de Saúde, que é um sistema que serve de exemplo para outros países no mundo, quer ter uma saúde de qualidade. Quem sabe que o Brasil tem vários gargalos de infraestrutura e esses gargalos precisam ser resolvidos. Senão, a gente vai continuar como a gente está por muito tempo, patinando, dando voos de galinha, sendo o país do futuro por um futuro muito mais longo. 2 observações aqui. Não é só o judiciário. Isso, bom, bem observado. Tá? É verdade. Né? Estamos pegando um exemplo aqui do judiciário, mas serve para o funcionalismo de maneira geral, no poder executivo, no legislativo e no judiciário. Eu vou falar da PGR. A PGR parece que é judiciário, mas o MP está fora do judiciário, tá? Mas ano passado, o Augusto Aras também deu uns reajustes lá. Inclusive eu fiz um vídeo sobre o caso, depois eu vou colocar ele aqui na descrição, no comentário fixado, que o Augusto Aras também autorizou uns pagamentos aí acima do teto justamente por conta desses a mais, né? E o melhor de tudo, toda a verba que é chamada de indenizatória, por exemplo, o auxílio moradia, creche, essas coisas, elas não são contabilizadas para fim de imposto de renda. Pô, ainda tem essas coisas, né? Dá uma revolta. Livre. Livre. Só para ilustrar o que o Danilo falou de que não é só no judiciário, no legislativo a gente não tem esse... Cada um dá o seu jeitinho aqui no Brasil, os poderes, né? No legislativo não tem isso. Mas um deputado federal, por exemplo, ele tem um negócio chamado verba de gabinete, que é um valor para ele usar para contratar funcionário, ele tem cota de gasolina, ele tem auxílio paletó, ele tem auxílio moradia, ele tem auxílio viagem. É um cidadão, um deputado federal ou um senador, por exemplo, só para pegar o Poder Legislativo Nacional, que já sai nos 41 mil reais mais ou menos. Já está ali com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então já tem esse de salário. Aí se ele faz uma hora extra no Congresso, ele ganha mais. Se ele vai um dia hora extra, que às vezes as votações vão para dentro da noite. Danilo, é surreal. Mas é esse o jeitinho que eles vão dando. E no final do mês, essa verba de gabinete aí, que o deputado tem, que muitas vezes vocês ouvem falar muito sobre a tal da rachadinha, ele paga para um funcionário 15 mil, mas combina com o funcionário para o funcionário devolver metade disso para ele. Então tem todo um monte de coisa, no caso da rachadinha ilegal, porque a gente tem que falar isso, inclusive, porque no caso do judiciário não necessariamente é ilegal. Tá tudo aqui dentro, conforme a lei. Exatamente, é imoral, mas não é ilegal. A rachadinha no legislativo, que acontece muito no município, no estado e na União, acontece em vários gabinetes, essa sim é ilegal.
Uhum. Você comentou da hora extra aí, quando ele falta, ele não tem desconto. Ele pode faltar uma quantidade, se eu não estou enganado, são 3 vezes sem necessariamente ele informar, né? Mas ele informando o motivo porque ele faltou, não é descontado. Falta você no seu trabalho, pra mim também. Não, acontece. É surreal. Tá vendo? Vou fazer mais uma remissão aqui, é o que eu falei no vídeo passado. É igualzinho à Revolução Francesa. Você tem lá a nobreza, e depois, eu falei do clero também, e depois você tem o resto, que é a gente. Enquanto isso, aquela galera tá lá, intocável, ganhando dinheiro, comendo os brioches, e o povo sem o pão. Imagina Tiradentes como tá uma dessa e outros revolucionários. O cara perdeu a cabeça, mano. Por causa de um imposto que era 1/5, né? Não, eu fico pensando nisso, o cara perdeu a cabeça por 1/5. Imagina se ele soubesse que a carga tributária real hoje passa dos 50%. E ainda temos que bancar esse tipo de regalia do alto funcionalismo público. É importante sempre mencionar que nos países nórdicos a carga tributária é muito mais alta do que os 50%, mas você pode sair na rua sem ser assaltado. E tem todos os serviços públicos, na sua grande maioria, se a gente for buscar de fato países nórdicos, todos os serviços públicos incluído nesse processo. Você sente o dinheiro, foi 50% para lá, mas você percebe o serviço prestado pelo Estado. Aqui não. Aqui a gente tem uma carga tributária próxima dos 50%, a gente paga um alto funcionalismo como esse, a gente vê os políticos dando risada da nossa cara, viajando para o exterior, vendendo uma ideia aqui e fazendo outra lá fora, e não temos nada de retorno. Nada. Educação pública é ruim, saúde pública é ruim, não, você não pode sair na rua com o seu celular que você vai ser roubado. Essa é a grande revolta. Mas enfim, nós sigamos aqui, sempre em frente. É o que nós temos para fazer. Para a próxima notícia, já na terça-feira, voltando de novo aqui, mais uma remissão ao passado. No resumo da semana passada, nós falamos de uma ação contra o deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, autorizada por Alexandre de Moraes, porque ele teria algum envolvimento com uma pessoa que estava presente no 8 de janeiro. Essa era o mote. E aí, conforme as coisas foram... Primeiro ele conversou lá que não teve fuzil na cara dele, não, que ele tinha falado, estava na porta da casa dele. Enfim, vai continuar. Conforme as coisas foram rodando, descobriu o seguinte: o cara, na verdade, não estava em Brasília. O cidadão com o qual o Jordi manteve contato, que é um tal de... Carlos Vitor de Carvalho, que o pessoal está chamando CVC. E quem tá gostando mesmo é a CVC que tá tendo propaganda de graça. Né? Aí. Ou não, isso pode ser. Enfim, disseram que esse cara estava lá, em Brasília, no 8 de janeiro, e como eu estava conversando contigo, você tem relação. Essa era a lógica. E aí eles fizeram aqui um ato de repúdio a essa ilação, né, dizendo no sentido de que o Poder Judiciário está avançando contra as prerrogativas do Poder Legislativo. Né? Então aqui você tem alguns senadores e deputados em apoio ao Jordi. E também aconteceu uma situação que eu achei muito estranha. Né? Colocaram uma foto desse tal CVC, dizendo que aquela foto comprovava que ele estava no 8 de janeiro. A foto é essa daqui. Né? Duas coisas que são importantes nessa foto. Primeira, isso não é o 8 de janeiro. O STF está lá. Ok, as pessoas estão numa faixa só. Isso daqui não é o 8 de janeiro. Claramente não é o 8 de janeiro. Tanto que, numa próxima foto, viram que, na verdade, essa foto foi editada. Havia um botãozinho aqui que dizia o seguinte: eu fui na posse de Jair Messias Bolsonaro. Olha como houve uma edição. O celular aqui, ó, nessa foto, tá mais branquiçado, tá vendo? Como se eu tivesse pego a borracha do Photoshop aqui para tentar dar uma apagada. Foi uma edição porca. E essa foto serviu como justificativa para essa ação. Né? Aí, de novo, foi a PF... Perdão. Foi a PF que adulterou, foi a PF que recebeu adulterado, alguém de cima mandou adulterar. Todas essas questões estão levantadas nesse momento, até porque o Jordi, ele é líder da oposição no Congresso Nacional. Né? Então, mesmo que ele não tenha sido acordado com um fuzil na cara, como ele disse de primeiro, né, no primeiro momento, mesmo que não tenha sido dessa forma, ainda assim a busca e apreensão é um pouco grave. A acusação de ter um fish expedition, né, a caçada de provas, Ricardo, faz sentido agora? Ou é só a oposição chorando porque é o que a oposição ultimamente tem feito? Tem feito chorar. Não, nesse caso faz todo sentido
realmente. Vale lembrar também que o Jordi, acho que é pré-candidato a prefeito. Enfim, tem muita informação. O fato é o que a gente está percebendo agora, que se criaram uma imagem, essa imagem estava no Instagram, no Facebook, não lembro qual rede da Meta, do CVC, que é de 2019, janeiro de 2019, quando foi da posse do então presidente Jair Bolsonaro, com aquele adesivinho como está ali. Ou seja, fizeram uma prova ilegal para buscar o celular do deputado, ou sabe-se lá para que foi de fato essa foto. O fato é que foram até a casa de um deputado federal e apreenderam informações desse deputado, no caso o Jordi. Então sim, estão fazendo esse phishing expedition, como dizem aí, o nome bonito em inglês, para dizer que querem pegar o celular do cara e pegou por um motivo, o motivo era esse, ele ter financiado, participado do financiamento do dia 8 de janeiro, e lá vai procurar e encontra outras coisas que servem de prova em outros possíveis inquéritos contra o parlamentar. Então isso realmente é perigoso, isso vem aparentemente acontecendo com uma certa frequência no Brasil, um modus operandi que está criando um padrão aqui no Brasil. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Tá aqui, as duas fotos, uma do lado da cara do outro aqui. É legal você ter pegado isso aqui, porque isso mostra, inclusive, não sei se ela foi editada pelo Jornal Nacional, ok? Mas o Jornal Nacional mostrou e fez uma reportagem sobre o fato, usando esta foto editada, de novo, não sei se a edição foi feita pelo Jornal Nacional, mas ele usou na sua reportagem a foto editada, e isso é ruim, porque, até a retratação desse deputado, como é feita, vai ser feita agora no jornal, ele vai falar assim, nós erramos uma foto, então próximo assunto, tinha que botar com destaque o deputado falando, enfim, esse jogo de narrativas no Brasil tá ficando muito complexo, Danilo. É narrativa para tudo quanto é lado. Você vai ver que a próxima notícia vai deixar isso pior, fica tranquilo. Então, vamos lá, então, que tá feio o negócio. A próxima notícia vai deixar esse jogo de narrativas um pouco pior, acredite em mim. Todo mundo sabe aí da questão da Marielle Franco, uma vereadora do Rio de Janeiro que sofreu um atentado, e todo mundo queria saber o seguinte: quem mandou matar Marielle Franco? Era um bordão, inclusive, que repercutiu durante muito tempo. E de acordo com as investigações, um cidadão chamado Rony Lessa foi a pessoa que apertou o gatilho. Ok. Mas as investigações ainda eram no sentido de que quem mandou Rony Lessa apertar o gatilho. E durante muito tempo, essa responsabilidade ficou a cargo, segundo algumas pessoas, atribuída a Jair Messias Bolsonaro, que o presidente da República teria mandado eliminar uma vereadora no Rio de Janeiro. Aí, o Rony Lessa, que foi a pessoa que atirou, que apertou o gatilho, ele fez uma delação premiada. Ou seja, ele falou, olha, para fazer um acordo aqui, eu vou falar o que eu sei, em troca de alguns benefícios. Isso é uma delação premiada. Imagina que eu sou de uma organização criminosa. Eu cansei, tô velho já. Falo, olha, eu vou denunciar todo mundo, mas eu quero de passaporte diplomático, vou primeira classe para Dubai, eu quero sumir, mas eu vou dar todas as provas. Isso é uma delação premiada, eu vou lá e apresento todas as provas. Pois bem, nessa delação premiada de Rony Lessa, ele denunciou quem mandou matar. Eu tenho alguns, fico com receio e um pouco de cuidado de falar palavras agressivas, porque o YouTube não gosta muito, mas vocês sabem da história da Marielle bem claro. Quem mandou? E aí saiu aqui a delação premiada, no sentido de que quem foi o mandante é um tal de Domingos Brazão. E quem é esse cidadão? Ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e ex-deputado estadual também do Rio de Janeiro. Do PMDB, e anteriormente ele era do PTdoB, que virou o Avante. Ele falou, uai, quem é esse cidadão aí, Porque não foi o Bolsonaro? Então quem é esse cidadão? E aí já começaram aqui dizer que Bolsonaro tinha ligação com a família Brazão, porque ele tinha dado passaporte diplomático ao irmão do Brazão, e aí depois também descobriu que não deu passaporte diplomático para o irmão, porque o passaporte diplomático ele é dado para todos os membros do Poder Legislativo. Está aqui o decreto que regulamenta os passaportes diplomáticos, e fala aqui que são concedidos a todos os membros do Congresso Nacional, inclusive
para os seus cônjuges, companheiros. Tem até uma declaração do Domingos Brazão no UOL, eu não posso passar o vídeo do UOL por motivos óbvios de direitos autorais, mas eles falam, não cria desinformação, seja honesto com seus ouvintes. Me deu o passaporte porque era membro do Legislativo. Congresso Nacional. E tem direito. Não é uma opção, dar ou não. E aí tá aquela questão. Pega Bolsonaro, não pega Bolsonaro, atribui que Bolsonaro tinha ligação, depois fala que, na verdade, tem ligação com o outro partido, que é esse cidadão aqui do meio, né? Agora ninguém quer ele, mas é uma pessoa não grata aí por ambos os partidos. Mas estão querendo atribuir um lado a essa pessoa aqui. O que foi impressionante é que não foi, de acordo com as investigações, Bolsonaro quem mandou. Aqui, rapidinho, antes de você falar, só fazer uma indignação de minha parte, que você estava falando das narrativas. Olha como a narrativa aqui é ruim. No ano passado, o Mauro Cid fez uma delação premiada. E o nosso excelentíssimo senhor ministro do STF, atualmente senador e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que é impactante, é gravíssimo o que está lá. Enfim. Agora, quando saiu, ele falou, não, a delação... O que é delação? Delação em si não é nada. É difícil. Então você vê que conforme o réu, a justiça muda. Isso é horrível, inclusive para um ministro do STF. Então, dependendo de quem for julgado lá em cima, não vai ter o mesmo julgamento. Mas enfim, talvez agora finalmente pode se descansar em relação a esse assunto, para não ter mais que ouvir aquela pergunta, quem mandou matar Marielle Franco? Certo, Ricardo Rous? Certo. É o fim ou você acha que tem muita água ainda para passar embaixo dessa ponte? Olha, eu acho que não tem muita água a mais, não. Talvez tenha uma coisinha ou outra aí para frente, porque, enfim, depois de uma delação ainda tem um caminho, né? Mas o que você falou que mais me chama a atenção aqui, Danilo, é justamente esse jogo de narrativas importante. Porque lá atrás, a esquerda toda, uníssona, uma voz só, gritava quem matou Marielle. Descobriu-se quem pegou, depois o mandante queria, porque queria conectar. O Rony Lessa, se não me engano, morava no mesmo condomínio do que o ex-presidente da Isso, República. tinha alguma conexão com essa. Chegou-se até alguém, um porteiro, eu não lembro o nome dele, que atendeu uma ligação. Acho que quando a polícia foi lá e disse que foi o ex-presidente Jair Bolsonaro que atendeu do outro lado do interfone, depois não era, parece que o Bolsonaro estava em Brasília, não estava ali. Enfim, no fim do dia, a lógica era essa. Era conectar Bolsonaro a esse crime horrível que aconteceu com uma vereadora no Rio de Janeiro. Nunca se conseguiu conectar ao Bolsonaro. E agora surge a narrativa oposta, de que o pseudo-mandante, falo pseudo porque ainda está no processo de se provar, o pseudo-mandante do crime de fato apoiava o próprio PT, como a foto está mostrando aqui. Ou seja, aí essa narrativa vai morrendo e eles vão buscar um outro fato para vir à mídia. Fique tranquilo que não vai faltar narrativa, não. O X dessa questão agora é que ainda... Eu acho que agora tinha que crescer uma outra pergunta, já que essa foi teoricamente elucidada. Havia uma pergunta importante para a gente tentar descobrir, que ainda é algo que a gente não sabe no Brasil e que muitos brasileiros gostariam de saber. Quem tentou matar Jair Bolsonaro? Sim. Quem é que mandou 7 de setembro de um maluco qualquer dar uma 2018. facada no ex-presidente Jair Bolsonaro? É uma pergunta que nós não sabemos. Se pegou a pessoa, o maluco, não sei se é maluco literalmente, se ele realmente... Mas segundo o que diz, ele tem que ficar internado tem que lá ficar, porque é doido. Exatamente, porque não é... Enfim, não tem boas aí as suas faculdades mentais, mas alguém mandou ele matar. A mesma coisa do cara da outra história. E eu não vejo essa mesma preocupação e tal. E você, quando mostrou ali a questão do Dino, também de novo é isso, gente. A gente tinha que morar num país onde o ministro da Justiça, seja lá ele quem for, e agora é o meu xará Ricardo Lewandowski, tem a ciência de que ele ocupa um cargo público, de que ele é funcionário do povo brasileiro, recebe um belíssimo salário pelo povo para fazer um determinado trabalho. Quando o Dino estava nesse cargo, ele falou da delação de ou seja, quando alguém estava tentando entregar Bolsonaro, que Mauro Cid era ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, ali era importante aquela delação era algo importante, um instrumento importante e que ela foi impactante. Agora que quem está delatando é um outro e delatando alguém que talvez seja mais ligado à esquerda, aí já não é tão importante, aí precisa investigar, a delação por si só não presta. Por que essas duas falas? Porque qualquer cidadão ter pontos de vista diferentes, ok. Agora, quando você ocupa um alto cargo público, não pode
ter esse tipo de fala. Não pode. A prerrogativa da função dele não seria essa, Danilo, de falar, olha, a delação premiada é ou não é um instrumento importante? Sim. Se é um instrumento importante, é para Chico e para Francisco. Ó, se ela não é um instrumento importante, se ela é um instrumento que precisa ser analisado, então ok, é assim para Chico e para Francisco. Essas narrativas que principalmente a esquerda usa muito, porque está dentro do modus operandi da esquerda, nas cartilhas da esquerda, tem essa lógica de descaracterizar o seu oponente, o seu inimigo, e criar narrativas até que aquela história pareça real e plausível. Então, essa lógica de narrativa é importante que a nossa audiência aqui entenda, porque na política, infelizmente, está ganhando muita força. E a cada eleição, ou vésperas de eleições que nós participarmos, vão ter narrativas o tempo todo acontecendo. E você, cidadão, precisa estar esperto para identificar melhor isso, não acreditar na primeira versão, a primeira vez que você ouve, porque normalmente ela costuma não ser verdadeira. Aqui, como eu disse, eu falo que eu vou delatar o crime todo, quero as minhas regalias como diminuição de pena, e tenho de provar tudo que eu falo. Então, tanto em dois casos, no do Mauro Cid, quanto agora no da Marielle, ambos têm de provar. A delação em si, realmente, ela não pode condenar ninguém, assim como uma testemunha. Só falar uma testemunha, depoimento da vítima, por exemplo. Depoimento da vítima em si, só tem isso. Não se pode levar em consideração para fim de condenação, tal qual a delação premiada. Então, agora elas têm de ser provadas. E aí, se for provado que foi esse cidadão aqui, que ele cumpra todos os anos na cadeia, apodreça lá. Parece que ele é meio blindado lá no Rio de Janeiro. Então não sei se eu vai. Mas a minha torcida é que o Rio de Janeiro também, né, meu? Pelo amor de Cristo. Né? Ele está no TCE, ele já foi afastado do Tribunal de Contas, depois o STF manteve no cargo, enfim. É uma pessoa que está meio blindada lá no Rio de Janeiro, sabe-se Deus por quais interesses, mas de qualquer maneira tá lá. E se de novo for comprovado que foi ele que deu a ordem, que aí na minha cabeça faz até mais sentido. É alguém da política local, com alguma inimizade local, do que um presidente da República se interessar com uma questão de política pontual municipal. Tem muita investigação, mas eu já vi também alguma coisa conectada a um contrato de uma empresa de coleta de lixo, de uma cidade, numa cidade ali na grande Rio de Janeiro, ali, o que fez muito lembrar o caso do Celso Daniel aqui, numa cidade da grande São Paulo, que também foi... Santo André, se eu não estou enganado também, Enfim, no fim do dia, parece que tem um modus operandi aí, e de novo, os dois casos eram ligados à esquerda brasileira, mas vamos seguir aí e vamos acompanhar as próximas cenas, né, o deslanchar dessa história, dessa delação, a comprovação dos fatos, enfim, sigamos. Mas eu fico feliz aí que é o encerramento de um processo, porque infelizmente no Brasil o índice de solução de assassinatos é muito baixo. E se esse for um dos que forem solucionados, fico feliz porque a família, enfim, vai poder ter a justiça. Talvez não a justiça que, por exemplo, a irmã dele, que é partidária, ministra, queria. Mas pelo menos... Irmã dela, né? Perdão, irmã dela, que é a Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial. De qualquer maneira, que se solucione e se puna quem for o mandante de fato. Continuando com uma boa notícia, ainda não, calma, boa notícia. No finalzinho do ano passado, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, lá em Minas, está com uma chuva, aqui em São Paulo, uma chuva bem considerável. Lá no Rio Grande do Sul, veio a chuva forte e a derrubou uma ponte lá no Rio das Antas, no Rio Grande do Sul. Então, o governo falou, vamos reconstruir. 25 milhões para 2025 ficar pronto. A população falou, 2025? Vamos resolver isso aí, bate. Aí fizeram ali vamos dizer assim, uma vaquinha, churrascada. Uma vacona, né? Que era bem grande. Vacona, uma churrascada para levantar os fundos e construíram uma ponte por 6 milhões. E em menos de 200 dias a ponte está aqui erguida. Em valor muito inferior, 25 milhões foi o valor que o governo tinha estipulado, eles fizeram por 6 milhões e o tempo muito menos. Em vez de ser 2025, ou seja, mais de um ano aí, 138 dias foram feitos aqui. Isso é a população se juntando para resolver problemas. Aí, lendo essa notícia, não que se compare, mas eu fiz a associação.
eu lembrei de um caso no Rio de Janeiro, 2021, uma situação semelhante. Tinha um córregozinho, a população queria uma ponte. E a prefeitura falou, vamos fazer. Aí o traficante ergueu a ponte. O traficante ergueu por menos de 10% do valor que o município ia fazer. Por que essa diferença é tão grande, Ricardo, entre o valor que a prefeitura, o governo estadual ou o governo federal orça e a realidade? Com muito menos, dá para se fazer mais. Falta eficiência. Isso é só um retrato da ineficiência do nosso país. Danilo, eu queria falar palavras aqui, mas eu acho que o YouTube não vai gostar das que eu vou usar, mas que com certeza o cidadão que está nos acompanhando aqui, ele está falando essas palavras por mim aí. Então eu vou usar palavras bonitas aqui. Vou dizer que essa é uma das maiores provas da ineficiência do Estado, da ineficiência da gestão pública. Porque, olha só, a sociedade se unir e pagar para que algo aconteça no coletivo é exatamente para isso que existe o Estado. Exatamente para isso. No caso da ponte, muito provavelmente a prefeitura daquela cidade. Ou seja, a Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o prefeito, eles estão lá recebendo um salário para fazer esse trabalho que os moradores da cidade se reuniram, porque o poder público ia atrasar muito, ia ser muito caro, e se reuniram e conseguiram fazer. Isso aí demonstra uma coisa. Primeiro, a ineficiência da Prefeitura Municipal. A Prefeitura Municipal, e não é só essa cidade não, em todos os municípios do Brasil acontece. Quanto os valores maiores, pior fica, ok? A Prefeitura gasta muito, gasta mal e, na minha opinião, o mais importante, nós pagamos todo um outro poder, que é o poder legislativo, no caso dos municípios, a Câmara de Vereadores, que é para fiscalizar, entre várias outras coisas, esses contratos da prefeitura. E eles não fazem, porque isso aqui é o que o povo descobriu, porque eles fizeram a ponte. Se eles não tivessem feito a vaquinha e todo o esforço que aquela comunidade fez para poder fazer a ponte, porque ela realmente impactava na vida dessas pessoas, eles precisavam muito dessa ponte, e aí você vê a falta da urgência por parte da prefeitura, eles nunca saberiam. Porque quem é responsável por fiscalizar se aqueles 25 milhões dessa ponte que a prefeitura estimou que gastaria, e aqui eu vou abrir aspas, quando a prefeitura estima que vai gastar um valor, normalmente ele é o dobro. Porque ao longo de um contrato, Danilo, ele vai sendo aditado, vai aparecendo dificuldades, a prefeitura faz uma licitação, contrata uma empresa por um valor, vamos supor que seria esses 25 milhões. Aí ao longo desta construção, ao longo da construção da ponte, vão aparecendo outros problemas, a empreiteira vai lá e recorre e pede aditamento à prefeitura. Eu estou simplificando aqui, mais ou menos é isso. Então algo que era estimado em 25 milhões vai para 35, 45, 50 milhões. A licitação mesmo, e então você tá então vai seguindo, e o tempo que era 2025 vai 2026, isso vocês que estão nos acompanhando aqui, como todos nós sabemos, acontece em diversas obras públicas, de prefeituras, do governo do estado e também do governo federal em todos os lugares do Brasil. Aquela placa lá, aquela obra que não acaba nunca, parece que é sem fim aquela obra e os valores que vão mudando ao longo do tempo. Só que dentro desse sistema, Danilo, olha, para surpresa de ninguém, nós pagamos uma galera para fiscalizar esses contratos. Olha, por que 25 milhões de reais numa ponte? É esse realmente esse valor? Realmente é isso? Qual a empreiteira que está sendo contratada? Será que não houve um processo fraudulento nessa licitação? Eu estou dando um exemplo da ponte, que não chegou a ter licitação, porque o povo mesmo fez, mas de qualquer outra obra. Essas pessoas, no caso do município, são os vereadores. Aqui é uma cidade onde eu moro, cidade de São Paulo, onde o Danilo também mora, nós temos 55 vereadores. São pagos para, além de criar as leis, fiscalizar todos os contratos que a prefeitura estipula, para fiscalizar todos os atos e gastos da prefeitura municipal. Imagina, Danilo, isso é uma cidade pequena no interior do Rio Grande do Sul. Imagina o que acontece aqui na nossa cidade, que a cidade de São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, o terceiro maior orçamento do Brasil é a cidade de São Paulo. Imagina o que não acontece na nossa cidade o dia inteiro, o tempo todo. Por isso, a gente paga 55 vereadores para fiscalizar toda a dinheirama que tem. Para o ano de 2024, agora que nós estamos, o orçamento de São Paulo é mais de 110 bilhões de reais, que o prefeito vai gastar em várias obras, em vários projetos, e esses 110 bilhões de reais deveriam ser fiscalizados pelos 55 vereadores, para encontrar ali, ver se tem irregularidade, se está tudo certo, se a licitação está ok, se não está acontecendo como aconteceu no caso dessa ponte no Rio Grande do Sul.
mas não acontece, porque ao longo da história da nossa Câmara de Vereadores, pouquíssimas vezes a gente viu vereadores levantando a mão e falando: esse contrato aqui tá errado, o rei tá nu, como diz a dita, enfim. Então a gente está vendo que nós estamos pagando por serviços que não estão sendo feitos. Infelizmente, isso acontece em todo o Brasil, não é só em São Paulo e não é só nessa cidade do Rio Grande do Sul. Parabéns a essa população. Tomara que agora estes cidadãos que se uniram ali prestem mais atenção em quem eles vão eleger para vereadores e prefeitos, porque o prefeito ali provavelmente não deu a mínima para a necessidade da ponte, tanto que jogou ela lá para frente e estava utilizando um orçamento, na minha opinião, muito mais alto do que de fato custaram para fazer a ponte ali. Se não criarem dor de cabeça ainda para quem construiu a ponte aí. A gente estava conversando aqui em off antes, e o Danilo ainda estava falando: mas talvez tenha problema aí. O prefeito aqui, na minha opinião, tem que procurar resolver o problema, que pelo jeito as pessoas realmente precisavam dessa ponte, a ponto delas se unirem e buscarem o dinheiro para fazer. A questão que eu falei de problema, vou usar esse caso aqui do traficante. Essa ponte aqui, de acordo com a prefeitura, ela é legalizada? Entendeu? A prefeitura vai admitir que alguém que não é ela construa? Então tem toda essa questão que, por exemplo, a prefeitura falou: não, tem que demolir, a gente tem que fazer. Usando essa ideia de que quem faz obra pública é o serviço público, a prefeitura faria o mesmo com essa? Falar: não, aqui é um bem público, quem tem que fazer somos nós. Olha o problema que a prefeitura teria de falar: vocês não podem fazer isso porque ela está irregular. E o que me chamou a atenção nessa imagem aqui, parece que a ponte anterior está aqui largada ainda. Olha a ineficiência. Outra coisa, 25 milhões. Dentro desses 25 milhões, 6 milhões é custo da ponte. Aí você tem o lucro da empreiteira, ninguém trabalha de graça. Você tem os estudos que tem que fazer levantamento geológico aqui. Você tem a burocracia, mas 19 milhões a mais, realmente aí... Nesses 19 milhões aí tem um monte do que a gente chama aí no linguajar popular mais chulo, do quebra, do que a gente popularmente chama de corrupção. Fulano ganha, Beltrano ganha, Beltrano ganha, Beltrano ganha. E assim vai embora, Daniel. Esse é o custo Brasil. Esse é o custo da corrupção no Brasil, da roubalheira no Brasil. É isso que a gente tem que ficar atento, porque esse ano tem eleições no Brasil todo, gente. Prefeitos e vereadores em todo o Brasil, exceto o Distrito Federal. Sim. Uma vez eu falei isso, o pessoal: o Distrito Federal tem eleição. Sempre tô e pode ver que eu posso falar com propriedade, é estudante de direito. É provável, Danilo. Enfim, teremos eleições em todo o Brasil, exceto no Distrito Federal, que não tem eleições para prefeitos e vereadores. Então tá na hora de você prestar atenção em quem você vota. Dá para perceber nitidamente aqui que o custo da corrupção no Brasil é alto. De novo, 6 milhões, 19 milhões adicional, burocracia, lucro. Pô, 19 é 3 vezes e alguma coisinha a mais do que o valor do bem principal. Você falou de obra parada, eu passei agora há pouco ali na Engenheiro, tem uma obra no começo ou no final, nunca sei ali na Engenheiro, é alguma coisa da polícia. É um esqueleto que está há anos, só tem as vigas em cima assim, parado. E eu vi exatamente uma placa lá: não, 2021 vai reformar tal coisa. A gente já está em 2024, nada acontece. A realidade, como você falou, todo mundo vê aí. Essa seria mais uma das pontes que seriam entregues em 2025. Aí chegar 2025, ia dar uma segurada até 2026, porque é ano eleitoral, vai poder fazer inauguração. E assim a gente não, o pessoal lá do Rio Grande do Sul ia se dando mal, mas boa atitude aqui de construir esta ponte, né? O pessoal anarcocapitalista ficou assim, endeusado com essa atitude. Eu espero que tenha muitas outras dessas daí também. Vamos aqui para a última notícia, rápida na verdade, para a gente entrar nas notícias rapidinhas. Né? Prefeito, esse ano, como você falou, eleição municipal. Eu já achei aqui uma pessoa precoce na minha concepção. Nós estamos no dia 20, no dia que ela lançou era dia 25 de janeiro, que foi o aniversário de São Paulo, por isso que ela lançou. A Tabata Amaral, que é deputada pelo PSB de São Paulo, ela lançou a pré-candidatura à prefeitura aqui, com o Datena do lado, o Márcio França aqui, e de forma remota o Geraldo Alckmin, que ambos todos são do PSB. A Lu Alckmin aqui. Lançou numa laje, numa periferia aqui de São Paulo. E aí eu falei: pré-candidato não é nada, gente. As pessoas estão tão precoces. Porque você é candidato ou você não é, né? Você se apresentar como pré-candidato, fazer lançamento oficial disso. Mas eu sei que tudo isso aí é para aparecer, querendo ou não, teve mídia, teve vídeo no YouTube lá com mais de 100 mil visualizações. Enfim,
Mas, na minha concepção, isso aqui é tudo pré-campanha, segundo o TSE. Mas jamais o TSE vai encrespar aqui. Por outro lado, já estavam falando exatamente o que você vem falando há muito tempo. Ela está focando na galera que não quer nem Boulos, nem Nunes, né? Como dizem assim, sem direita, sem esquerda, pra frente. Isso. Acho que é esse slogan que ela quer aqui. E com o Datena. O Datena, ano passado, tem até um vídeo no canal também dele falando com o Boulos. Não sei se era uma imagem gravada que foi vazada, ou se foi aquele vazamento tipo, põe aí pra gente ver. Mas ele falando com o Boulos, sai você, candidato, e eu saio de vice. A gente vai dominar tudo. E agora tá aqui como vice da... Fala, Léo. Foi um jantar na casa do... Isso. E teoricamente um assessor... também tava lá. E foi um assessor que gravou na casa do Datena, né? Porque... né? Ele tá até de boina, um negócio do bem Boulos? informal. Na casa do Boulos. E no final das contas tá aqui colado de novo. Tudo pode mudar até comecinho de maio, comecinho de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, exatamente. Não, começo de maio. Abril pode ser que tenha alguma mudança aí, mude para outro partido, mas eles aqui sempre disse que vai ser candidato. Eu não acredito muito, né? Mas sempre disse que vai ser candidato, chegando nos 15, nos 45 ele some. E aqui ela também tem apoio do ministro, que agora é ministro do empreendedorismo. Da pequena empresa, empresa de médio porte, do empreendedorismo. No fim do dia é ministro de quase nada, porque a pasta é vazia, não tem dinheiro nenhum. Tem uma salinha Lá em Brasília. 2 cadeiras. Ou também vice-presidente da República. Que então também tem é ministro. Desenvolvimento. Indústria e Comércio. Então, já tem aí as peças se movimentando aqui em São Paulo. Para quem diz que a eleição só começa em agosto, ela já começou agora, tá? Tem alguma coisa a falar sobre isso, cara? Danilo, não, já falei bastante sobre a Tabata. Acho que a lógica da pré-campanha é essa, é aparecer. E tá, no fim do dia, para quem precisa aparecer muito, tá certo. Ela tá buscando um espaço da chamada terceira via, porque a gente vem colocando em São Paulo, de um lado, da esquerda, Boulos e agora a Marta Suplicy, que deve fazer chapa juntos. Depois a gente tem do lado da direita ninguém. No centro, querendo abraçar para a direita, o Ricardo Nunes. São os nomes mais fortes que estão em primeiro nas pesquisas, e a Tabata vem correndo por fora. Ela pega um eleitorado, na minha opinião, venho falando isso muito, eleitorado do Ricardo Nunes. Muita gente fala, ela tá dividindo com Boulos na esquerda. Não, a Tabata não vai dividir com Boulos, muito pelo contrário, ela vai para cima. E por isso eu acho que o presidente Lula não tá fazendo grandes movimentações para abafar a candidatura da Tabata, não. Em tese, o PSB é base do governo. Veraldo Alckmin é presidente da República, desculpa. Enfim, Márcio França é ministro. Então, se o Lula de fato quisesse e tal, ele comporia, né? A gente sabe da força e da articulação do Lula, mas eu acho que eles sabem, no fim do dia ali, na pranchetinha do cálculo eleitoral, eles sabem que a Tabata pode tirar voto do Ricardo Nunes. Isso. Ela tirando o voto do Ricardo Nunes, enfraquece o Ricardo Nunes. Quem sabe até pode jogar a eleição e tirar ele do segundo turno. Eu acho muito difícil, porque o Ricardo Nunes tem um grande orçamento para gastar esse ano, tem um espaço para crescer aí, enfim, deve ter o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, deve, né? Não sabemos ainda. E aí eu acho que ela não tira, a vaga do Ricardo. Mas ele chegando enfraquecido no segundo turno, com alguma diferença para o Boulos significativa, aí pode prejudicar, porque são apenas 15 dias de campanha depois ali, para recuperar essa diferença pode ser muito difícil, e quem votasse na Tabata talvez pudesse já estar mais inclinado para o outro lado. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Acompanhemos. Essa semana tivemos também outras notícias mais rápidas, que eu acho que não vale a pena a gente se estender tanto, tá? O presidente Lula visitou lá em Pernambuco a refinaria de Abreu e Lima, aquela refinaria que ficou super faturada, e no final das contas não mostrou para que veio, né? E ele disse que vai voltar a investir alguns bilhões naquela refinaria para que o Brasil fique autossuficiente aí na questão de combustíveis. E ontem, a gente grava sempre nas sextas-feiras, vocês assistem no sábado, por isso que eu digo ontem, quinta, aconteceu um incidente lá, essa refinaria teve uma explosão, né? Então, verificando aí se foi incidente, acidente ou uma coisa criminosa. Nós também tivemos aqui o Lula comparecendo na cerimônia de 90 anos da USP, que não contou com a USP, Universidade de São Paulo, estadual, não contou com a presença do prefeito, nem com do governador. Para mim foi uma burrice, porque você deixou o Lula dominar praticamente o discurso ali,
numa área educacional e principalmente o governo. Se é ele que dá o orçamento, ele que devia estar lá. Mas enfim, deixou passar. Nós também tivemos aqui mais uma investida do Poder Executivo, Judiciário contra o Legislativo. Uma investigação começou aqui contra o Ramagem, que é deputado federal, se não me engano. De acordo com as alegações, o Ramagem tinha aí 30 mil pessoas sobre investigações da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, que é a nosso FBI, seria equivalente ao nosso FBI. Então ele tinha ali monitoramento das 30 mil pessoas, onde vai, com quem fala, o que está falando no celular, né? E talvez isso aqui vai repercutir muito na próxima semana, trazer mais informações sobre isso, né? Para o pessoal da Cabeça de Alumínio já vão falar que só soltaram essa notícia por conta da delação do Rony Lessa para abafar, enfim, mas eu acho que ainda vamos falar mais para frente. E para encerrar, eu não vou ficar aqui querendo farmar views por esse assunto, mas eu quero trazer uma discussão que eu acho que no futuro nós vamos falar. Vocês ficaram sabendo aí do caso do padre Júlio Lancelotti. Foi envolvido ali num vídeo para saber se ele era ele ou não. Enfim, dá uma buscada aí que eu não gosto de comentar coisas muito depreciativas, né? Mas enfim, o nome dele estava no meio aí. E a acusação foi de que houve deepfake, ou seja, uma edição de um vídeo. Eu pego o Ricardo e ponho a cara do Léo em cima e fica parecido, né? É uma inteligência artificial utilizada em vídeos. Além disso, nós também tivemos dubladores levantando a hashtag Vozes Humanas Importam, para também que o Congresso proibisse o uso de inteligência artificial no cenário aí de mídia e fonográfica. E o Pacheco disse que vai votar o projeto que regulamenta as inteligências artificiais agora já no primeiro semestre, o que me dá muito medo, porque tudo isso aqui já está regulamentado no Código Civil, né? Se você tem a sua voz, você tem, de acordo com a Constituição, direito por ela, ninguém pode usá-la para treinar uma inteligência artificial sem a sua concepção, não precisa de legislação. Mas nosso Congresso ama regulamentar aquilo que ninguém pediu. Pior que nesse caso aqui pediram. Mas ele adora se meter onde não é chamado, né? Como eu acho que a gente realmente vai falar muito sobre isso, Danilo, eu só queria dar um alerta, regulamentar algo que nem o Congresso, nem nenhum de nós ainda conhece a profundidade da inteligência artificial, qual o alcance, como. Então vai regulamentar como, de que jeito. Então talvez seja começar a discussão sobre o assunto, né? Que vai ter muita discussão, certamente, muito pano para manga aqui no PBS. Então, para você não perder o que vai ser discutido sobre a inteligência artificial no ano seguinte, 2024 já agora. Daqui a pouco, nos próximos meses, eu te aconselho, se fosse você não perderia essa oportunidade, porque ela é gratuita por tempo ilimitado. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Toda vez que você clicar no sininho, uma vez que você clica no sininho, o YouTube vai falar Política do Bom Senso ou Ricardo Rose subiu um vídeo novo. Dá uma olhada lá. E aí você fica por dentro de tudo que acontece na política nacional e internacional. Clica também no like, ele é importante para o próprio YouTube entender vídeo legal e sugerir para mais pessoas. E conforme mais pessoas assistem, faz um agrado no nosso ego, nos incentiva a trazer mais vídeos como estes e até alguns, talvez, se conseguir a ajuda de vocês, não só de sextas-feiras, que no caso para vocês é segunda. Compartilhe esse vídeo também no grupo da família para você pagar de intelectual, né? Tem uma pessoa que diz o seguinte: se você gosta, compartilha com um amigo, se você não gosta, compartilha com o inimigo. O importante é você difundir a informação. Ricardo Rose é encontrado no YouTube, no Instagram, tudo pelo Ricardo Rose Oficial. Ricardo Rose Oficial, e nós, Política do Bom Senso, @Política do Bom Senso. No caso aqui, Instagram e YouTube, que são as redes que eu posto os vídeos. Eu acredito que sejam essas informações que nós deveríamos trazer no dia de hoje. Lembrando sempre que se você quiser alguma notícia apareça aqui, manda pra gente, tanto lá no @Ricardo Rose, quanto no @Política do Bom Senso, que a gente vai fazer o máximo para trazer as informações que você quer sobre determinado assunto. Certo, Ricardo Rose? That's all, folks. That's all, folks. Essa aí é legal. Era o porquinho que aparecia no Lonely Tunes. Isso. Tem gente, o pessoal, vai saber, geração denuncia a idade. Z aí, millennial, não vai saber. Perna longa, isso, talvez vocês tenham. E olha lá. Mas, gente, that's all, folks. Por isso, hoje é tudo pessoal, como aqui, né? Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu.